Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de janeiro. Ibovespa aqui apresentou uma alta de 0,51%, conseguindo confirmar aí o rompimento aqui dessa máxima anterior, ou seja, o fechamento ali mais próximo dos 80 mil pontos, não chegou a bater efetivamente nos 80 mil, 79.846 foi a máxima do pregão de hoje. Para se ter alguma sinalização um pouco mais relevante de voltar a ter um movimento de correção, ou seja, algo que foi sinalizado aqui foi abortado logo na sequência, teria que voltar a perder aqui a mínima de hoje, 79.349, e inclusive fechando para baixo desse patamar, reforçaria um pouco mais o sinal de baixa aqui em cima do gráfico diário do Ibovespa. Inclusive o pregão de hoje foi um pregão mais atípico, com um giro financeiro mais baixo, devido ao feriado nos Estados Unidos. E também durante a boa parte do pregão de hoje, pelo menos a parte da manhã, eu não pude acompanhar o pregão por conta de uma mudança que eu estou fazendo, uma mudança que eu já fiz de apartamento, agora mudança também de cidade, concretizando a mudança de cidade da minha família. Enfim, desde a semana passada, essa semana ainda vou concretizar isso, e isso tem alterado um pouco aí o meu acompanhamento do mercado. Mas seguimos aqui em frente. Futuros, pregão de hoje, olhando para o gráfico de 60 minutos, a abertura aqui para cima gerou a movimentação de correção desse movimento de subida e termina o pregão gerando aqui a formação de um fundo no gráfico 60 minutos. E por esse motivo, cenário mais apropriado para trabalhar na ponta compradora de day trade a partir aí do próximo pregão, principalmente usando um gráfico de menor periodicidade, ou seja, abaixo de 60 minutos. Gráfico, por exemplo, de 15, 10 ou mesmo 5 minutos. Para a ponta vendedora, a não ser que gere abra subindo e gere alguma sinalização um pouco mais relevante para baixo no G60, alguma sinalização de topo, para apoiar ali a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora através de um novo movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Ou se abrir também de maneira mais forte para baixo aqui no G60, vindo para baixo dessa região aqui, principalmente na parte de 80 mil pontos, passando a trabalhar abaixo desse patamar, gerando topo abaixo desse patamar, num gráfico de 10 ou 15 minutos, seria mais interessante para a ponta vendedora. Então, esses seriam os cenários mais interessantes aí para venda, e para a ponta compradora o cenário já está dentro, que é uma tendência de alta do G60. No dólar no pregão de hoje, apresentando aqui um candle de recuperação, fechando ali que encobrindo uma parte desse corpo, ou seja, a chamada perfuração no gráfico diário, que traz a possibilidade de se ter um movimento de subida, é uma sinalização positiva. Superação da máxima de hoje aumenta a chance de ter realmente esse movimento de subida. Mas se olharmos aqui para o G60, o movimento terminou de maneira mais prolongada aqui para cima. O fato é que dentro desse movimento de alta, se ocorrer alguma movimentação aqui para baixo, seguida de sinalização de subida novamente no G60, seria o cenário mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade. Ou seja, gera recuo no G60 e proporciona fundo ascendente no G60, se apoiaria bastante a operação na ponta compradora, ou seja, de uma nova tendência de alta pelo gráfico de 60 minutos. Para a ponta vendedora, o ideal é até que abra aqui subindo e gere alguma sinalização para baixo, para justamente trabalhar em cima de venda nesse movimento aqui, no possível movimento de correção desse último movimento aqui de subida. Logicamente, não buscando um objetivo tão longo nesse movimento de baixa, visto que seria contra um movimento um pouco mais forte de alta. Olhando então agora para as ações, a Petro no pregão de hoje apresentou aqui um candle de indefinição com a estabilidade mais 0,29%, segue com um movimento bem esticado para cima, uma nova sinalização para se ter aqui um movimento de correção em cima desse patamar de resistência localizado em 17,44, a máxima de hoje foi justamente 17,44, seria a perda da mínima do pregão de hoje. Considerando aqui o gráfico 60 minutos, ainda dá para se ver aqui até mesmo uma correção um pouco mais lateral, ou seja, vai corrigindo de forma mais ascendente, ou seja, daria para interpretar esse candle aqui sendo um candle de correção, e ainda com a possibilidade da Petro fazer algo aqui nesse sentido, romper efetivamente esses R$ 17,44, caminhar um pouco mais aí para cima na Petro. Compra na Petro justamente nesse rompimento 17,44 seriam para uma operação bem mais curta, trabalhando com stop mais curto ali pelo G60, por exemplo, até abaixo da mínima da hora de pregão que romper aqui esses R$ 17,44 seria uma das alternativas. Na Vale 3,
Vale 3 batendo ali justamente na região de máxima, 43,75 essa máxima de hoje 43,72. Da mesma forma na Vale 5, na Vale 3, desculpe, seria algo no sentido que eu comentei da Petro, que rompendo aqui para cima é uma das alternativas de se trabalhar para compra com o stop mais curto pelo G60, também logicamente exigindo menos aí para cima devido a um movimento mais também prolongado para cima no gráfico diário, ou seja, não daria, no meu modo de ver, em termos de relação risco-ganho, para segurar por vários pregões aí em termos de swing trade essa posição. Lojas Renner, recomendei compra no pregão de hoje. Na realidade eu já tinha recomendado até ontem à noite, visto que eu não iria acompanhar a abertura do pregão de hoje, ou boa parte do pregão de hoje, visto que eu estava recebendo a mudança de Brasília, o caminhão de mudança de Brasília. Então eu recomendei no pregão ontem à noite, ontem à noite, recomendei já essa compra dentro do canal DV Invest. Se superasse a máxima do pregão anterior, que foi de sexta-feira, 35,39, seria compra nesse papel, e terminou fazendo isso, compra acionada em 35,40. O ativo fechou bem, com alta de 2,55%, inclusive fechando até acima dos 36,14. Então, passando os dados dessa entrada, a entrada em 35,40 com stop em R$ 34,82, que era um pouco abaixo aqui dessa região, e objetivo em R$ 36,56, ou seja, esse objetivo, dependendo do próximo pregão, posso até evoluir um pouco ele mais para cima, visto que a saída, que o início do movimento começou de maneira um pouco mais forte aqui por este candle. E o risco dessa operação de 1,64% e usando 22% do capital total. IP3, seguimos na ponta compradora, o ativo teve um dia de queda de 0,47%, já testando até a região 36,19, a mínima que foi 36,15. Então a minha interpretação para esse candle é algo até semelhante que eu comentei na PTR4, é de ser um candle ali de correção que pode ter algo mais para cima logo na sequência. Então pelo G60 dá para se ver um pouco mais essa questão da correção, e seria importante aqui justamente na próxima hora de pregão já confirmar algo aqui para cima, mas é um ativo que ainda ficaria ali avaliando o próximo pregão. O ponto de entrada, lembrando, foi um pouco acima aqui dos R$ 36,03. Então o ativo ficaria próximo ali do ponto de entrada se perdesse a mínima do pregão de hoje, mas a ideia seria acompanhar e seguir até um pouco mais dentro da posição por mais alguns pregões. Vamos avaliar aí o início do próximo dia. E TSA4, também compra que foi executada no último pregão, na sexta-feira, fechou o pregão bem com alta de 1,23%, abrindo inclusive com gap de alta. Então dentro desse comportamento aqui, e como é um ativo que também já tem um movimento bem prolongado para cima, já se abre a chance de se trabalhar com stop aqui, basicamente um stop de proteção, em R$ 11,41, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. CEMIG 4, chama atenção a CEMIG 4, visto que ela fez algo nesse sentido, gerou aqui uma tentativa de subida. Se uma perda de força dessa sinalização de fundo não se prolongar, ou seja, se ela vier aqui a romper até a máxima pregão de hoje, traria uma possibilidade de trabalhar com stop curto aqui, com a entrada tentando pegar justamente um retorno do papel para cima aí dos R$ 7,00 em cima de CEMIG 4. A Pomo 4 também é ativo que ainda me chama atenção para uma possível compra, justamente até mesmo no rompimento aqui dos 4,07, ou sendo mais aqui conservador acima dos 4,08, algo que eu vou ficar de olho aí a partir do próximo pregão para possível retorno à compra aí da Pomo 4, assim como a gente fez aqui na loja Zen, que já tinha feito uma entrada e não tinha dado certo. Saímos com stop um pouco mais curto e agora entramos numa nova posição que pode chegar aí a buscar um patamar de objetivo que a gente estabeleceu. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.